Tio, corra! Estão vindo atrás de você! O grito do menino de rua interrompe as negociações do milionário. O que ele revela em seguida escancara um segredo enterrado há 9 anos. E o que acontece depois, ninguém estava preparado para enfrentar. Se inscreva em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e deixe o seu curtir no vídeo para continuar assistindo. O garçom sequer teve tempo de reagir. A porta de vidro do restaurante estilhaçou com um estrondo seco e o silêncio elegante do salão de luxo foi rasgado por um grito sujo e urgente. Tio, corre! Estão vindo atrás de você! Um menino magro, descalço, o rosto coberto de fuligem e suor, surgiu do meio da rua como um raio faminto. Olhos arregalados, boca aberta de terror, o corpo franzino tremendo de pânico. Ele correu entre as mesas decoradas com toalhas de linho e pratos de frutos do mar intocados, derrubando cadeiras, fazendo casais e empresários saltarem de susto. Renato Moura olhou para ele como quem encara um fantasma. Eles sabem onde o senhor está. Corre, por favor! O menino arfava ofegante, os olhos fixos nele como se a própria morte estivesse à espreita. Segundos congelaram. 2 seguranças começaram a se mover. O maître fez menção de chamar a polícia. Um dos investidores ao lado de Renato murmurou: é só mais um moleque de rua, está louco. Mas havia algo nos olhos do menino, algo que Renato reconheceu e odiou ao mesmo tempo. Urgência real, verdade crua. No fundo do salão, alguém gritou: Polícia Federal? Ninguém se mexe? Renato nem pensou. O instinto gritou mais alto que o ego, mais alto que o orgulho, mais alto que a razão. Ele se levantou de um salto, pegou o braço do menino e correu. Empurrou uma cadeira, tropeçou em um vaso caríssimo, atravessou a cozinha em meio ao cheiro de camarão e manteiga, ignorando os gritos e o barulho de sirenes se aproximando. O menino o guiava, puxando com força para a saída de emergência dos fundos. Assim que a porta bateu atrás deles, o som da invasão explodiu lá dentro. Gritos, ordens, alvoroço. Quem é você? Como sabia? Renato arfava parado no beco estreito. O menino apenas apontou para a esquerda. Não dá tempo. Eles vão vir pelo outro lado. E correu. Renato o seguiu contra toda lógica. Era uma noite abafada e o cheiro de lixo, óleo diesel e sangue urbano se misturava no ar. Os dois corriam por becos escuros, entre prédios abandonados e sacos de lixo rasgados. O terno de Renato se rasgou. Os sapatos caros se encharcaram de lama. Espera! Ele gritou, mas o menino não parava. Nem diminuía o ritmo. Só pararam 4 quadras depois, dentro de um estacionamento subterrâneo desativado. Kaique, ainda ofegante, caiu de joelhos e começou a tossir. Renato encostou numa parede, arfando. O suor escorria em sua nuca e o mundo parecia girar. Quem é você? Repetiu, dessa vez sem fôlego, mas com firmeza. Como sabia da operação? O menino o olhou por um longo momento. O olhar dele era muito mais velho do que os 9 anos que seu corpo mostrava. Eu ouvi, lá onde eu moro. Eles falaram que iam pegar o tubarão do concreto e vi sua foto no jornal velho. Disseram que hoje iam te pegar no restaurante chique. Fui correndo. Renato engoliu em seco. Tubarão do concreto era um apelido que ninguém usava desde os escândalos de 2017. Era um nome enterrado. E por que me avisar? O menino hesitou, coçou a nuca, desviou o olhar. Porque eu achei que devia. Só isso. Renato se agachou. Qual o seu nome? Kaique. Tem onde dormir hoje, Kaique? O menino deu um sorriso torto. Tenho, quando não chove. Ou quando os grandão não pegam primeiro. Renato sentiu um aperto no peito. A última vez que sentira aquilo foi há quase 10 anos. Você conhece Clara Mendes? O nome saiu quase sem controle. Kaique virou o rosto para ele, agora com o olhar de quem leva um soco. Silêncio. Ela era minha mãe, sussurrou o menino. Renato caiu para trás.
O mundo girou de novo. Ela morreu? Kaique negou com a cabeça. Não sei. Sumiu. Levaram ela faz tempo, uns caras. Eu fugi. Eles me acharam depois. Disseram que se eu fizesse o que mandavam, talvez ela voltasse. Renato sentiu o corpo gelar. A culpa era um martelo batendo em sua nuca. Tudo o que ele fugiu estava ali, condensado num garoto sujo e magro, com os olhos mais vivos que os de qualquer adulto que conhecia. Por que você acha que eu sou o Renato Moura? Kaique deu de ombros. Porque ela me mostrou uma vez. Disse, se tudo der errado e você um dia cruzar com esse homem, corre. Renato levou as mãos ao rosto. Não chorava, mas estava à beira. O passado tinha voltado, não só batendo a porta, ele a arrombara. Do bolso do paletó rasgado, um celular vibrava. Notificação. Urgente, Polícia Federal prende grupo de empresários em restaurante de luxo. Renato Moura, presidente da Moura Construtora, desaparecido. Renato mostrou para Kaique. Eles vão atrás de mim. Kaique só assentiu. E da gente. Porque agora você está comigo. O silêncio que seguiu foi mais eloquente que qualquer explicação. Renato olhou o menino e pela primeira vez enxergou não um problema, mas um elo. Frágil, inesperado, mas real. Vem comigo, disse. Kaique hesitou. Então caminhou lentamente até o lado dele. Os dois desapareceram no escuro do estacionamento, enquanto o mundo lá fora gritava por respostas. O céu da cidade parecia mais baixo naquela madrugada. Nuvens carregadas escondiam a lua, e os becos por onde Renato e Kaique escapavam cheiravam a ferrugem, gordura e chuva antiga. Eles haviam corrido sem parar até cruzarem 3 bairros, se embrenhando por ruas sem nome, onde o concreto descascado engolia qualquer pista. Só pararam debaixo de uma passarela abandonada, onde o breu era quase absoluto e o som da cidade virava um zumbido distante. Renato respirava com dificuldade, a camisa social empapada de suor, as mãos nos joelhos. Kaique, mais habituado à corrida, já se sentava em silêncio sobre uma pilha de blocos quebrados, observando tudo com os olhos atentos de quem não pode confiar nem no próprio descanso. Você sabia, não é? Perguntou Renato com a voz rouca, sem olhar diretamente para o menino. Kaique respondeu depois de alguns segundos. Já falei que ouvi os caras. No boteco. Ouviu? Que caras? Uns 2 que vivem lá perto da linha do trem. Estavam falando que iam pegar o tubarão do concreto. Aí um deles mostrou uma foto. Disse que ia ser hoje, no restaurante. Quando vi você... Liguei as coisas. Renato estreitou os olhos. Tubarão do concreto era um apelido antigo, uma alcunha usada por colunistas durante os escândalos de licitações, mas tinha sumido das manchetes há anos. Quem ainda usava aquilo sabia exatamente com quem estava lidando. E achou que devia me avisar? Por quê? Achei. Só isso. Renato não respondeu de imediato. Tentava racionalizar. O menino podia estar dizendo a verdade, ou podia estar repetindo um roteiro. Não parecia um mentiroso, mas também não parecia inocente. Você tem idade para saber disso tudo. Tenho o suficiente para saber quando alguém vai morrer. A frase o atingiu como uma pedra. Renato se encostou em uma pilastra enferrujada e passou as mãos no rosto. O peso da noite começava a cair. O peso de tudo. Kaique abriu a mochila rasgada e tirou uma barra de cereal. Comeu com pressa, os olhos sempre atentos ao entorno. O que tem aí dentro? Perguntou Renato. Minhas coisas. Posso ver? Kaique olhou para ele com cansaço. Se fosse alguém querendo ver minhas coisas, eu não estava vivo. Renato suspirou. Aquela criança não era só uma criança, era sobrevivente. E isso doía mais do que ele imaginava. Sabe, eu também cresci com pouco, mas não dormia no chão, né? Renato encarou o garoto. Havia uma raiva ali, não gritada, mas prensada entre os dentes. Uma raiva que não era dele, era do mundo. Você conheceu a Clara mesmo? Ele perguntou com o coração apertado. Era minha mãe. Renato assentiu, o estômago revirado. Tinha dúvidas ainda.
Mas algo naquela resposta, simples, crua, o desmontou por dentro. Fechou os olhos e por um instante a viu ali. Clara, rindo de alguma piada ruim, com os pés descalços sobre a mesa, os cabelos desgrenhados caindo pelos ombros. Era ela quem dizia: "O problema do mundo é homem covarde com muito dinheiro." "Ela me contou sobre você", disse Kaique, quebrando o silêncio. "Uma vez, disse que você era o pai que não quis ficar." Renato sentiu o coração afundar, engoliu seco. "E depois?" Depois ela parou de falar. Ficava triste quando eu perguntava. O homem assentiu, sem força. O peso era todo dele. "E ela sumiu? Um dia saiu e não voltou. Eu esperei. Depois disseram que ela tinha sido levada. Mas ninguém faz nada quando uma mulher pobre some." Renato fechou os punhos. Quis quebrar alguma coisa, mas o que havia para quebrar ali era ele mesmo. "Você ficou com alguém?" "Fiquei. Depois na rua. Depois com uns caras." "Que caras?" Kaique hesitou. A voz saiu baixa. "Homens que pegam moleque sozinho e mandam fazer coisa. Espionar, roubar, recolher envelope, ficar quieto." "Eles mandaram você me procurar?" O garoto o encarou com uma calma assustadora. "Não, eles só disseram que você ia cair. Eu é que corri até você." Renato sentiu o nó apertar na garganta. Queria acreditar. Precisava. Mas o medo e a dúvida duelavam dentro dele. O barulho de helicópteros ecoou distante. Renato olhou para cima. O céu era uma massa cinza sem rosto. "Vai ficar comigo essa noite", disse. Kaique olhou de lado. "E depois?" "Depois eu penso. E se eles acharem a gente?" Renato hesitou. "Aí a gente corre de novo." Pela primeira vez, Kaique riu. Um riso curto, quase irônico. Mas era um começo. "Você correu bem, sabia?" disse ele. "Há quanto tempo você mora na rua?" "Uns 4 anos, acho." Renato arregalou os olhos. "Sozinho? Sozinho é melhor do que com quem te usa." O silêncio voltou, mais denso, mais cruel. Renato acendeu um cigarro, coisa que não fazia há anos. O gosto amargo o levou de volta a Clara, grávida, parada na porta do escritório dele, dizendo: "Eu não quero dinheiro. Eu quero que você tenha coragem." E ele não teve. "Me diz uma coisa", disse ele, quebrando o silêncio. "Por que você me salvou?" Kaique respondeu sem hesitar. "Porque ela disse que se tudo desse errado, para eu correr até você, mesmo sem querer." Renato virou o rosto, e dessa vez não conseguiu segurar. Uma lágrima escapou, silenciosa, solitária, mas viva. Kaique não comentou, apenas puxou a mochila mais perto do peito e se encostou no concreto. Ali, debaixo da cidade, 2 estranhos ligados por um passado torto respiraram juntos pela primeira vez. Não como fugitivos, mas como pedaços quebrados de uma história que teimava em voltar. Renato acordou com a respiração curta. O concreto frio das paredes da oficina abandonada parecia se fechar ao redor dele como uma cela silenciosa. A claridade pálida da manhã vazava por frestas entre as telhas de zinco, revelando partículas de poeira suspensas no ar. Por um segundo, não soube onde estava. Então, ouviu os passos leves. Kaique já estava acordado. Sentado em cima de um palete, mexia em uma pequena sacola com um olhar concentrado. Aquela criança parecia nunca dormir direito. O instinto de alerta era constante, como se cada ruído pudesse anunciar uma ameaça. Renato se levantou devagar, os músculos ainda doloridos da fuga. Passou as mãos no rosto e, por um instante, tentou imaginar sua rotina normal de um dia útil. Um carro blindado, um café caro, um e-mail urgente. Parecia uma vida de outra pessoa. "Dormiu?" perguntou. Kaique deu de ombros. "Um pouco." Renato se aproximou sem jeito. "O que você está fazendo?" Contando os trocos. Espalhado diante dele, moedas e algumas cédulas amassadas. Era tudo o que tinha. Kaique dividia o pequeno montante em grupos, com precisão cirúrgica. "Isso dá para 2 dias de comida, se for pão velho." "Não vai faltar comida."
disse Renato. Vai faltar tudo se eles acharem a gente, retrucou o menino sem levantar os olhos. Renato assentiu devagar. Sentia o terreno se estreitando. Estava sendo caçado. E agora não era mais sozinho. Tomou o celular que escondia no forro da calça, um aparelho velho, sem rastreio, que só usava para emergências. Ligou. Sinal fraco. Esperou. Uma única barra de rede apareceu. Rapidamente acessou os sites de notícias. Operação Concreto Sujo. Empresários são presos em restaurante de luxo. Renato Moura, ex-presidente da Moura Construtora, é procurado pela Polícia Federal. Havia imagens suas correndo, ofegante, ao lado do menino. Manchetes sensacionalistas especulavam tudo. Se estava sequestrando uma criança, se era um acobertamento, se o menino era testemunha ou refém. Mas algo chamou mais atenção. Uma foto com um dos empresários detidos, Vicente Dourado, sócio minoritário. Um homem discreto, antigo, sempre à sombra. O rosto dele parecia perturbado. Enquanto os outros eram levados com semblantes altivos ou derrotados, Vicente olhava diretamente para a câmera, os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. Renato franziu o senho. Esse homem, você já viu antes? Virou o celular para Kaique. O menino demorou 1 segundo. Acho que sim. Uma vez. Num carro preto. Ele desceu perto da linha do trem. Falou com uns caras e depois sumiu. Lembro porque ele olhou para mim. Mas não disse nada. Renato fechou o navegador. O estômago revirou. Aquilo não era coincidência. Vicente nunca aparecia em campo. Sempre ficou escondido nos bastidores da empresa, cuidando de contratos antigos. Era o tipo de homem que não se expunha e estava, de alguma forma, envolvido com a área onde Kaique vivia. Renato se levantou. Precisava pensar. Precisava agir com cautela. Sabia o risco de se movimentar, mas também sabia que ficar parado era suicídio. Enquanto isso, Kaique separava uma nota de R$5 e esticava para ele. Dá para pegar 2 pães e uma garrafinha d'água. Mas não dá para ficar indo no mesmo lugar sempre. Renato pegou a nota, quase sem saber por quê. Havia algo de brutal naquele gesto. O menino que cresceu à margem agora lhe ensinava como sobreviver com trocados. Ao sair, viu-se refletido em um espelho quebrado. Olheiras fundas, barba rala desfeita, olhos cansados. Nada ali lembrava o homem premiado em revistas de negócios. Caminhou até uma banca abandonada, onde catou um jornal velho. Revirou as folhas até encontrar o nome de Vicente. Nenhuma menção direta a Clara, nenhuma pista, mas algo no instinto dizia: esse homem sabe. Voltou para a oficina. Kaique dormia, encolhido, com a mochila nos braços. Renato se sentou no chão e respirou fundo. O nome Clara ecoava em sua cabeça, agora com peso. Lembrou-se de uma noite, anos atrás, em que ela saiu chorando de seu apartamento. Estava grávida de 3 meses. Ele havia dito que não podia arriscar seu nome por uma situação dessas. Ela parou na porta, olhou para ele com uma tristeza imensa. Você pode não ver agora, mas um dia vai doer e vai ser tarde. Na época ele achou exagero. Agora aquelas palavras ardiam como sal em ferida aberta. Renato olhou para Kaique, dormindo desconfortável. Não podia ser coincidência. Nenhum acaso do destino. A vida estava cobrando com juros tudo o que ele escolheu ignorar. Pegou o celular de novo. Digitou discretamente: contatar alguém que tenha acesso a Vicente Dourado. Preciso falar. Urgente. E apagou a mensagem antes de enviá-la. Ficou com o dedo tremendo sobre o botão de enviar por longos segundos. Depois, como se estivesse assinando sua própria sentença, apertou enviar. Kaique mexeu na mochila dormindo. Renato o observou. Naquela noite, não dormiu. Não conseguiria. Vicente sabia. E se havia uma chance de entender o que aconteceu com Clara, ele precisaria arriscar tudo, até a própria liberdade.
Renato manteve a cabeça baixa sob o boné de motorista de aplicativo enquanto passava pelo portão lateral do condomínio. O guarda da guarita nem o notou. Estava entretido em uma ligação no celular, rindo alto de alguma piada sem graça. A vantagem de ter arquitetado o próprio esquema de segurança era conhecer cada falha. Era madrugada quando chegou à sua casa, silenciosa, imóvel. A mansão que por anos representou sucesso e estabilidade, agora parecia um túmulo, estéril, fria, sem propósito. As luzes estavam desligadas. A empregada havia sido dispensada 2 dias antes. Nenhum alarme soou. Ele havia desativado todos, remotamente, ainda durante a fuga. Kaique ficou no esconderijo improvisado, com instruções claras de não sair, não abrir a porta e não confiar em ninguém. O menino apenas assentiu, sem expressar se entendia ou se importava. Renato entrou pela garagem, evitando os sensores que ele mesmo mandara instalar. O cheiro da casa estava diferente, vazio demais. Passou pela sala de estar, onde ainda repousava uma taça de vinho intocada, deixada há dias, e subiu até o escritório do 2º andar. Ali, atrás da estante, havia uma entrada secreta para um cofre embutido na parede. Digitou a senha com dedos trêmulos. A porta abriu com um estalo abafado. Lá dentro, pastas de arquivos antigos, contratos, cópias de e-mails, documentos que ele deveria ter destruído, e alguns que manteve por precaução. Era um hábito que herdara do pai. Nunca confie totalmente. Nem em você. Renato puxou uma pasta identificada por uma etiqueta discreta, marcada apenas por 2 letras e um número. CP e um ano antigo. 2014. Clara. Era um dossiê fino. Continha cópias do processo de reconhecimento de paternidade, nunca concluído, correspondências entre advogados e uma carta manuscrita. Ele havia lido uma única vez e depois escondido ali. Pegou a folha amarelada, as palavras tortas de Clara. Renato, não quero o seu dinheiro. Quero que um dia você olhe nos olhos do seu filho e veja o que abandonou. Porque ele vai crescer e vai te encontrar, e eu não vou mais estar aqui para proteger nenhum de vocês. Renato fechou os olhos, a culpa se acumulando como um peso nas costelas. Dobrou a carta, guardou no bolso. Pegou também 2 pendrives etiquetados. Um deles dizia, Fundo Moura, off. Levou os documentos mais sensíveis. Recolheu o celular antigo de Clara, que estava escondido entre livros. Trincado, sem bateria, mas guardado por anos, um vestígio de quem ela foi. Desceu pela escada de serviço, parou na cozinha, bebeu água direto da garrafa. Seu reflexo no vidro da geladeira parecia o de um homem derrotado. Do lado de fora, a madrugada ainda guardava silêncio. Retornou ao carro alugado com placas frias. O plano era voltar ao esconderijo, rever os arquivos com calma e entender até onde Clara tinha se metido. Mas ao chegar, algo estava errado. A porta da oficina estava entreaberta. Renato entrou devagar, o coração acelerado. Kaique? Silêncio. Kaique? O eco foi a única resposta. A mochila dele estava jogada num canto. Um pedaço de papel rasgado sobre o colchão. Uma página de caderno infantil com a frase "Eu volto, confia em mim". Renato sentiu o estômago afundar. Verificou a caixa de metal onde guardava os documentos recuperados. Faltava um dos pendrives, o que dizia Fundo Moura, off. Maldição. Ligou o celular com chip descartável. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Voltou para a rua, olhou para os lados. Ninguém. Nenhum movimento. Mas o peso da ausência era sufocante. Por que ele levaria aquele pendrive? Teria sido orientado? Desde o início, Kaique estava fazendo parte de algo maior. Renato sentou no meio-fio. O chão duro parecia mais real do que tudo ao seu redor. Quis acreditar que o garoto voltaria. Mas pela primeira vez, a dúvida sussurrou. E se não? E se ele nunca tivesse fugido? E sim executado um plano? Mas por que então o teria avisado?
por que teria salvado a vida dele. Nada fazia sentido. E agora, tudo estava novamente em risco. Renato voltou para dentro, respirando fundo. Precisava agir, rápido, e pela primeira vez, o instinto dizia: talvez ele não esteja sozinho. A garoa fina dava à cidade um brilho de concreto molhado e decadente. O subúrbio em que Renato agora circulava era outro mundo, mesmo estando a menos de 20 quilômetros de seu antigo lar. Muros pichados, postes sem lâmpadas, cães famintos espreitando restos. Ninguém o reconhecia ali. O terno foi trocado por roupas comuns, o relógio de grife deixado para trás. Ainda assim, ele chamava a atenção por parecer perdido. E estava. Tinha percorrido 3 pontos conhecidos de aglomeração de jovens em situação de rua. Ninguém tinha visto Kaique. Alguns diziam ter ouvido falar de um moleque que sumiu com um pendrive, outros apenas zombavam. A noite caiu mais uma vez antes de algo mudar. Na calçada de um posto desativado, Renato viu um tumulto. 3 adolescentes encapuzados estavam encurralando um quarto corpo que se debatia no chão. Os gritos eram abafados, a agressividade explícita. "Fale logo, peste! Onde está o resto?" Renato correu, não pensou, apenas agiu. "Ei, saiam de perto dele!" Os 3 rapazes se viraram. Um deles tirou algo da cintura. Uma faca ou canivete Renato não viu, mas estava armado com algo mais perigoso: desespero. "Esse moleque é nosso!" gritou um dos agressores. "Não mais!" Renato pegou um pedaço de madeira jogado no chão e avançou. O grupo se desfez num instante. Não estavam ali para morrer por um moleque. E a polícia não era tão distante assim. Eles fugiram pelo outro lado da rua, gritando ameaças. Renato caiu de joelhos ao lado de Kaique. O menino sangrava pela boca. Um corte na sobrancelha pingava sobre o chão rachado. O corpo encolhido, tremendo de dor e raiva. "Kaique, tá me ouvindo? Sou eu, Renato." Os olhos do garoto abriram devagar. "Por quê? Você voltou?" Renato engoliu a resposta. Apenas pegou o menino nos braços e o carregou para dentro de um galpão abandonado. Limpou os ferimentos com uma garrafa d'água e um pedaço de camisa rasgada. "Eu tentei fazer do meu jeito", murmurou o menino. "O pendrive, onde está?" Kaique hesitou. A dor o fazia falar entre pausas. "Entreguei para um cara. Disseram que iam me deixar em paz se eu pegasse aquilo. Era o último favor. Mas não deixaram." Renato fechou os olhos, respirou fundo. "Quem são eles?" "Eles não têm nome. Usam apelidos. Cobra, leão, dente. Aparecem, somem. Têm contato com uns homens engravatados. E me mandaram seguir empresários. Fotografar, escutar. E eu?" O menino hesitou. "Você apareceu depois. Disseram que, se eu me aproximasse de você, ia compensar a dívida, que talvez até minha mãe voltasse." A voz falhou na última frase. Renato se afastou um pouco, sentado no chão. Tudo fazia sentido agora, mas de um jeito cruel. "Então foi tudo armado?" "Não!" Kaique gritou ofegante. "Eu vi que eles iam te pegar, te avisei porque... não sei. Era o certo. Mas depois, eu achei que talvez você soubesse onde ela tá." Renato não respondeu. O menino cambaleando se colocou de pé. "Você deixou ela morrer, não foi?" Renato encarou o garoto, a respiração falhando. "Eu não sei onde ela tá." "Mentira!" gritou Kaique, os olhos marejados. "Você largou ela, sabia que ela estava grávida e sumiu. Eu ouvi ela chorando por você. Eu via. Ela dizia que você era um covarde. E agora aparece, como se fosse herói." Renato ficou mudo. "Você devia ter aparecido antes dela sumir, antes de me jogarem na rua, antes de me obrigarem a virar rato." O silêncio que seguiu foi mais doloroso do que qualquer grito. Kaique virou o rosto tremendo. "Eu devia ter deixado te pegarem." Renato apenas sussurrou. "Talvez você esteja certo." A noite caiu mais pesada. O galpão respirava poeira e dor. E ali, entre farpas de concreto e mágoas acumuladas, os dois ficaram imóveis.
Não havia redenção, não naquela hora. Só verdades jogadas como cacos. Mas mesmo assim, estavam ali, juntos e ainda vivos. Renato segurava o cotonete com luvas. As mãos tremiam. O silêncio da clínica era quase ofensivo, interrompido apenas pelo som baixo de um ar-condicionado antigo. Tinha convencido Kaique a dormir mais um pouco naquela manhã. O menino estava exausto, o rosto ainda marcado pelas agressões. Aproveitou a brecha para pegar discretamente um fio de cabelo deixado na coberta. Era tudo o que precisava. Não pediu permissão, não teve coragem. Era como abrir uma ferida sem anestesia. A médica responsável o olhou por cima dos óculos. "O senhor confirma que deseja realizar o exame com amostra indireta?" Renato assentiu. "Sim, e quero o mais rápido possível. Prioritário." Ela digitou algumas informações no sistema sem levantar mais perguntas. 2 dias. Era o tempo mínimo para o resultado. Renato saiu da clínica como quem carrega um peso invisível nas costas. Durante o caminho, sua mente oscilava entre silêncios e memórias. Clara grávida, chorando na sala dele. Clara com os cabelos molhados depois de uma discussão. Clara rindo alto no meio de uma feira, dizendo que ninguém sobrevive sem tropeçar na própria verdade. A verdade agora estava a 2 noites de distância, e ele já não sabia se queria confirmá-la ou adiá-la para sempre. Naquela noite, mal dormiu. Kaique não falou muito, aceitou o sanduíche e voltou a se encolher no canto. O clima entre eles era suspenso, como vidro prestes a estourar. 2 dias depois, ele voltou à clínica. A médica não disse nada ao entregar o envelope, apenas manteve os olhos baixos. Renato saiu e abriu o documento no carro. Compatibilidade genética, 99,97%. Resultado positivo. Ele não chorou, não gritou, apenas ficou parado por longos minutos. O peito apertado, a cabeça, um redemoinho, era real. Kaique era seu filho, de verdade. De carne, de sangue, de tudo que ele tentou ignorar por quase uma década. Encostou a cabeça no volante e respirou fundo. O som de um carro buzinando atrás dele na vaga o trouxe de volta. Engatou a marcha e partiu. O plano seguinte nasceu sem que ele pensasse muito. Encontrar Clara. Precisava vê-la, saber o que tinha acontecido, entender por que ela sumiu, se ainda estava viva, se precisava de ajuda, se ainda o odiava. Começou com ligações, números antigos, contatos perdidos. Um antigo advogado que havia lidado com o processo de paternidade. Uma colega de Clara, de uma ONG ambientalista. Poucos atenderam, menos ainda quiseram falar. E quando falavam, era sempre o mesmo. Faz anos que não temos notícias dela. Simplesmente desapareceu. Na internet, pouca coisa. Uma nota de rodapé em um site de jornalismo independente mencionando o desaparecimento de uma ativista em 2017. Sem corpo, sem provas, sem investigação. Renato tentou contato com jornalistas conhecidos. Nenhuma resposta. Até seus aliados corporativos começaram a se afastar. Um ex-diretor financeiro o bloqueou sem aviso. Uma assessora jurídica confidenciou por mensagem que ele estava sendo formalmente desligado de conselhos de administração. A imprensa, voraz, o pintava como fugitivo, corrupto, até como sequestrador de menor. Uma repórter insinuou em rede nacional que Kaique poderia ser usado como escudo emocional para escapar de processos. Ele estava cercado e sozinho. Na manhã seguinte, um de seus ex-sócios, Marcos Vieira, finalmente aceitou encontrá-lo, discretamente em um estacionamento subterrâneo no centro da cidade. "Você está arruinando o que sobrou da Moura Construtora", disse Marcos direto. "Eu não vim falar de empresa. Vim perguntar se você sabe de Clara Mendes." O homem empalideceu. "Clara? Por que está falando dela agora?" Renato encarou. "Porque o menino que está comigo é meu filho com ela." Marcos recuou um passo. Abriu a boca, fechou. "Olha,
Isso não é da minha conta, mas se esse garoto for mesmo seu filho, você está num buraco mais fundo do que eu pensei. Por quê? Porque se Clara estiver viva, tem gente que não quer que ela apareça. Renato o agarrou pelo braço. O que você sabe? Marcos se soltou. Nada. Só ouvi coisas e não quero estar perto quando a bomba estourar. Renato ficou ali, parado, vendo o sócio sumir pela escada de acesso. A sensação era clara. Ele sabia de algo. Voltou ao esconderijo com os pensamentos em ebulição. Kaique ainda dormia, sentou-se ao lado dele e ficou olhando. Agora era oficial. Aquele menino era seu filho. Não podia mais fugir disso, nem queria. Mas também sabia que o que vinha a seguir seria mais difícil do que qualquer contrato que já assinara. Encontrar Clara, agora, era mais do que um objetivo. Era necessário. A cidade parecia respirar de forma estranha naquela manhã. Havia um tipo de umidade que colava na pele e trazia consigo uma sensação de alerta, como se algo estivesse prestes a emergir do asfalto. Renato andava entre prédios antigos e becos estreitos com a cabeça baixa, os olhos atentos aos reflexos nas vitrines. Estava mais magro, a barba por fazer, e os olhos fundos já não escondiam a exaustão. Nas últimas 24 horas, seu telefone descartável havia tocado apenas uma vez. Uma voz feminina, grave, direta. Você é o pai do menino? A pergunta atravessou como um estilete. Quem está falando? Me chamo Débora Maia. Fui assistente social e trabalhei com Clara há alguns anos. Ela falava de você, com raiva, com tristeza, às vezes com esperança. Renato apertou o celular contra o ouvido. Por favor, você pode me encontrar? Posso, mas não vou repetir. E quero lugar movimentado. Segurança vem do barulho, não do silêncio. O encontro foi marcado num terminal de ônibus no centro. Multidão entrando e saindo, gente gritando, vendedores empurrando mercadoria no meio das plataformas. O tipo de caos que distrai, protege, camufla. Renato a reconheceu assim que ela surgiu. Uma mulher de meia-idade, pele marcada, cabelo grisalho, preso de qualquer jeito, passos decididos. Ela não usava maquiagem, nem olhava para os lados. Chegou perto, sem hesitar. Você tá igual na televisão, só mais derrotado. Renato assentiu com um sorriso pálido. Derrotado é uma palavra gentil. A Clara dizia, um dia ele vai aparecer, quando for tarde demais. Acho que esse dia chegou. Andaram até o fundo do terminal, perto dos banheiros desativados. Se sentaram num banco de cimento, entre sacos de lixo e um cachorro de rua dormindo com o focinho entre as patas. Diga tudo o que sabe, disse Renato. Débora pegou uma garrafinha de água da bolsa. Bebeu com calma, como se testasse se devia mesmo continuar. Eu conheci a Clara num projeto de apoio a mães solteiras. Ela era combativa, incomodava. O tipo de mulher que não aceita calar, sabe? Quando Kaique nasceu, ela tentou criar o menino com dignidade. Mas não foi fácil. Renato não respondeu, apenas ouvia. Ela trabalhava com denúncia ambiental, mas, por trás disso, havia outra coisa acontecendo. Descobriu um esquema pesado envolvendo aliciamento de mulheres e trabalho forçado em canteiros de obra. Gente que desaparecia depois de entregar documentos, estrangeiros, meninas jovens, e ela não se calou. E o que aconteceu? Tentou levar para a imprensa. Foi ignorada. Tentou o Ministério Público. Sumiram com o processo. Eu mesma acompanhei até certo ponto. Depois fui transferida. Ameaças começaram a surgir. Ligavam para mim de madrugada, diziam que sabiam onde minha filha estudava. Fui forçada a parar. Renato sentia o estômago afundar. A cada palavra, sentia a imagem de Clara se reconstruir, mais forte, mais sozinha. E ela continuou, teimosa como sempre, até o dia em que sumiu. Débora abriu a bolsa e retirou um envelope surrado, com dobras gastas e cheiro de papel velho. Isso chegou na ONG onde trabalhávamos, sem remetente, sem bilhete, só isso aqui dentro. Ela entregou para Renato. Era uma fotografia impressa em preto e branco, borrada, de baixa resolução.
Mostrava uma mulher sentada numa cadeira de metal, algemada, cabeça baixa. O rosto estava em sombra, mas havia algo inconfundível no formato do corpo, nos ombros magros, nos cabelos presos de forma improvisada. Clara. Nunca tive certeza, disse Débora. Mas quando vi, soube. Senti. Renato examinava a imagem com atenção quase cirúrgica. No fundo da sala, havia um azulejo quebrado e um padrão de pintura incomum, cinza e branco. Algo que parecia pertencer a instalações industriais antigas. Mais à direita, parcialmente apagado, um símbolo pintado na parede, CPM. Isso pode ser o nome do lugar? Ou a sigla de quem manda ali? Eu procurei, nada aparece. E confesso, tive medo de continuar. Renato notou um detalhe ainda mais sutil. No canto inferior da imagem, quase ilegível, uma anotação feita à mão. 12/7/2019, 6h14. 2019. Ele engoliu em seco. Essa imagem é a única coisa que te liga a ela? A única. Guardei com medo, com culpa, com vergonha, porque sabia que se entregasse isso à polícia, ela podia morrer mais rápido. Renato dobrou a fotografia e a colocou com cuidado no bolso interno da jaqueta. Seus olhos estavam baixos, mas queimando por dentro. Eu vou encontrá-la. Débora assentiu. Se fizer isso, prepare-se para sangrar. Porque o que levou ela a desaparecer não foi só ousadia. Foi crime grande, gente grande. E você, Renato Moura, é nome que ainda assusta muita gente. Eu não ligo mais para a reputação. Vai ligar para a sobrevivência? Ela se levantou e sumiu no meio da multidão como uma sombra engolida pela pressa do mundo. Renato ficou sentado por mais 10 minutos, imóvel, sentindo o envelope pesar no peito como um tijolo. De volta ao esconderijo, encontrou Kaique dormindo profundamente. As olheiras do menino tinham escurecido nos últimos dias. Ele estava mais magro, mas havia um tipo de paz temporária em seu rosto. Renato se ajoelhou ao lado dele e apenas observou. Depois, sentou-se no canto, abriu o notebook velho que usava sem conexão direta e escaneou a imagem. Ajustou brilho, contraste, procurou pelo símbolo, fez buscas com a sigla CPM e o padrão de azulejos da imagem. Nada sólido. Mas encontrou referências em fóruns antigos sobre depósitos abandonados, usinas desativadas no cinturão industrial da cidade. Usinas? Clara sempre dizia que o inferno era operário, murmurou para si mesmo. Ele digitou a data da foto. 12 de julho de 2019. Descobriu que naquela mesma semana havia ocorrido uma série de denúncias anônimas sobre desaparecimento de 2 jovens latino-americanas em um galpão da Zona Oeste. O caso nunca foi vinculado a nenhuma operação policial concreta, um inquérito arquivado, nenhuma foto divulgada, nenhuma investigação profunda. Renato imprimiu tudo, organizou numa pasta. Pela primeira vez em dias, sentiu algo que se aproximava de foco. Agora ele sabia. Clara pode estar viva, e se estivesse, não ia deixá-la morrer no escuro. Era fim de tarde quando Renato se viu sentado no chão da oficina abandonada, as costas apoiadas contra uma pilastra manchada de ferrugem, observando o silêncio de Kaique. O garoto estava deitado sobre a manta fina, olhos abertos, fixos no teto escuro. Não dormia. Apenas existia ali, quieto, como se estivesse tentando não ocupar espaço demais. Renato tentava encontrar palavras, mas tudo soava falso. Ele não sabia como começar com alguém que carregava tantas ausências. Do bolso, tirou o envelope com a foto. Ainda não contara ao menino sobre a imagem. Não sabia se devia. Não ainda. Kaique, começou. Mas o menino nem se mexeu. Renato mordeu o lábio. Desistiu de novo. O silêncio pesava como chumbo. Flashback. Anos atrás. Renato chegava ao escritório naquela manhã, com o sol batendo nos vidros espelhados do edifício. Seu terno alinhado, os sapatos reluzentes, o celular vibrando com 3 novas notificações de reuniões. Clara já estava lá,
sentada no saguão com o rosto tenso, os olhos vermelhos e as mãos segurando uma ecografia dobrada. A gente precisa conversar, disse ela, antes que ele pudesse fingir surpresa. Aqui não é lugar, não interessa, você sumiu, agora escuta. Ela entregou a imagem. Um pequeno feixe branco envolto em sombra. O início de uma vida. É seu, Renato engoliu em seco. O saguão parecia mais silencioso do que antes. Sentia os olhares dos recepcionistas, os olhares dos seus próprios seguranças. Eu não posso com isso agora. Com isso? Clara fechou a cara. Isso tem batimentos, tem sangue, tem células suas e minhas. Eu tenho uma empresa, Clara. Você sabe o que vão fazer com meu nome se isso for para a imprensa? Vão acabar comigo. Então é isso? Medo da manchete? Do conselho? Eu não disse que não vou ajudar. Disse que vai sumir. Como todos os covardes que conheço. Renato a olhou por um momento, depois se virou e entrou no elevador. Clara ficou ali, segurando o ultrassom, com a respiração contida, como quem segura o próprio mundo nas mãos. Renato fechou os olhos. A memória voltava com mais força agora. A culpa não era abstrata, era densa, sólida. Ele havia escolhido virar as costas. E Clara ficou sozinha. Do outro lado da sala, Kaique virou de lado. Renato aproveitou o momento. Quer comer alguma coisa? O menino não respondeu. Eu posso preparar algo. Não sei cozinhar, mas acho que consigo improvisar. Não tô com fome. Renato se levantou, andou até a mochila do menino. Pegou um pacote de bolachas e 2 bananas. Colocou tudo no chão, perto dele. Se quiser mais tarde... Silêncio. Eu vi uma foto da sua mãe. Agora Kaique o olhou. Onde? Foi enviada para uma ONG. Ninguém sabe quem mandou. Parece antiga, mas... acho que é recente o suficiente para dizer que ela pode estar viva. Kaique se sentou devagar. Ela está presa? Acho que sim. Não posso garantir. Mas... estou tentando descobrir onde. O menino assentiu. As mãos apertavam os joelhos com força. Se ela estiver viva, a gente vai tirar ela de lá? Renato respondeu sem hesitar. Vamos. Kaique então o olhou de frente. Pela primeira vez, sem desprezo, sem ironia. Apenas dúvida. E depois, vai sumir de novo? Renato se aproximou e se agachou na frente dele. Não, eu errei com ela. E errei com você. Mas eu tô aqui agora. E vou ficar. O garoto desviou o olhar, mordeu o canto da boca, depois se levantou e foi até a parede oposta. Ficar não é tão fácil assim. Você tem lugar. Eu sou só peso. Renato ficou sem resposta. Flashback. Anos antes. Clara, agora com olheiras profundas, atravessava uma rua carregando sacolas pesadas. Morava num conjunto habitacional de um bairro afastado. Trabalhava em 2 ONGs. Cuidava de Kaique à noite. O menino tinha bronquite. As crises vinham quando o clima mudava. Numa dessas noites, ela ligou para o número antigo de Renato. Chamou. Caiu na caixa postal. O seu filho está com febre, ela disse, gravando a mensagem. Você não precisa ligar de volta. Só queria que soubesse. Ele ainda pergunta de você. Depois desligou. Sabia que a mensagem nunca seria ouvida. No presente, Renato estava sentado no chão da oficina, agora com uma pasta aberta diante de si. Colocou a foto da Clara sobre um pedaço de papelão limpo. Ao lado, um bloco de notas com informações sobre galpões industriais abandonados, usinas desativadas, locais com padrões semelhantes ao da imagem. Kaique se aproximou em silêncio. Sentou do outro lado. Observou. Esse lugar parece com uns que eu vi quando tinha que seguir carro dos engravatados. Levavam mulher para lá, mas não deixavam a gente chegar perto. Você saberia voltar? Kaique hesitou. Talvez, mas só de noite. Eles só levavam gente depois das 10. Renato assentiu. Vamos tentar, mas com cuidado. Se acharem a gente, não vão. O menino respirou fundo, olhou de novo para a foto da mãe. Ela é mais forte do que parece. Eu sei. Ela me ensinou a correr, mas nunca me ensinou a parar.
Renato sorriu, triste. Talvez agora a gente aprenda junto. E naquele silêncio frágil, algo começou a mudar. Pouco, mas o suficiente. O chão era frio, sempre. Mesmo nos dias em que o sol devia aquecer o mundo lá fora, aquele piso de cimento nunca mudava de temperatura. Clara já não sabia se isso era mais desconforto ou consolo. Frio constante era, ao menos, previsível. As luzes da sala se acendiam e apagavam em horários sem padrão. Não havia janelas. Apenas uma lâmpada circular no teto e uma câmera no canto, escondida sob uma proteção escurecida. A porta era de metal grosso, sem maçaneta do lado de dentro. O único som constante era o gotejar de um cano com defeito, pingando sobre uma pequena poça que nunca secava. Ela marcava o tempo pelas refeições. Um prato plástico, uma colher, uma porção de arroz ou sopa morna. Às vezes, pão velho. Era tudo o que recebia, e nem sempre no mesmo horário. Às vezes passava quase 2 dias sem nada. Depois, 2 refeições vinham juntas, como se alguém se lembrasse de que ela ainda existia. Clara não chorava mais. Isso passou nos primeiros meses, ou semanas, talvez. Perdeu a noção logo depois de ser levada. Não sabia quanto tempo estava ali. O corpo já se acostumara à privação, mas a mente dançava entre memórias e alucinações. Era difícil saber o que ainda era real, mas ela se lembrava dele, sempre. Kaique, seu filho, sua razão, seu pedaço de luz. Ela se lembrava da última vez que o viu. Estava dormindo, enrolado em um cobertor fino, no sofá da casa de uma vizinha. Ela havia deixado arroz com ovo pronto e saído para encontrar uma pessoa que dizia ter coisas importantes para mostrar. Depois disso, tudo ficou escuro. Quando acordou, estava ali. Nos primeiros dias gritou, bateu na porta, chamou pelo filho até perder a voz. Depois, a ameaça veio. Se gritar de novo, a gente acha o moleque, e aí você vai ouvir ele gritar também. A partir daí, Clara aprendeu a se calar. Em uma sala ao lado, homens de rosto coberto conversavam diante de um monitor. A imagem era em preto e branco, tremida, mas mostrava claramente a mulher sentada no canto, abraçada aos próprios joelhos. Um deles mastigava chiclete. Ainda respira, disse seco. Não é ela que importa agora. O pivete tá com o tubarão. E isso é bom ou ruim? Vai depender do moleque. Ele sabe o que tem que fazer. O terceiro homem, mais calado, apenas assentiu. Abriu uma gaveta e tirou um envelope com anotações rabiscadas à mão. Um nome estava sublinhado. Renato Moura. Clara ouviu o estalo da tranca e ficou imóvel. A porta se abriu com lentidão. Um dos homens entrou usando luvas e máscara preta. Sempre o mesmo cheiro de nicotina e graxa. Ele colocou uma bandeja no chão, afastou-se e a observou. Seu filho tá com o homem que te abandonou, disse. A voz era abafada, mas clara o suficiente. O nome dele ainda abre portas, mas também atrai tiro. Clara não respondeu. Você vai rezar para ele não ter a ideia de bancar o herói, ainda sem reação. O homem sorriu por trás da máscara, se virou e trancou a porta de novo. O som da chave ecoou pelo concreto. Ela ficou ali, o olhar fixo no prato, sem tocá-lo. Kaique está vivo, pensou. E isso era tudo o que importava naquele momento. Na cidade, Renato e Kaique se preparavam para sair naquela noite. Haviam identificado 2 possíveis galpões que combinavam com a descrição da imagem. Mas algo estava diferente. Kaique estava inquieto. Mexia os dedos compulsivamente. Os olhos pulavam de canto em canto. Renato notou. Tá tudo bem? O menino hesitou. Queria falar, mas não falou. Dentro dele havia um peso, um segredo não dito. Uma lembrança de meses atrás. Homens dizendo, em voz baixa, o que aconteceria se ele não fizesse exatamente o que mandavam. Usaram a palavra mamãe como ameaça. Se você fugir, ela desaparece de vez. Se fizer o que mandamos, ela volta para casa. Sorrindo. Era uma mentira? Talvez.
mas uma mentira que doía como verdade. Naquela noite, enquanto Renato carregava os papéis e mapas, Kaique se afastou discretamente e digitou algo no celular velho que escondia sob o forro da mochila. "Tô com ele. Vou fazer o que vocês querem. Só não machuca ela." Mensagem enviada. Silêncio depois. O tipo de silêncio que rasga mais do que grita. O silêncio entre eles começou a mudar de forma. Não era mais o silêncio de dois estranhos tentando se entender. Era o silêncio de quem esconde algo, de quem calcula cada palavra antes de dizê-la. Renato percebia. Kaique não o olhava nos olhos como antes. Evitava perguntas diretas. Às vezes, desaparecia por minutos dentro do galpão onde estavam escondidos, supostamente para pegar ar, mas nunca dizia onde ia exatamente. E Renato também escondia. Escondia o fato de que estava usando informações do garoto para rastrear a movimentação da quadrilha. Há dias vinha conectando pontos, investigando lugares onde Kaique dizia ter passado, nomes que surgiam casualmente em suas histórias. Gravava as conversas discretamente, catalogava rotas, cruzava tudo com os arquivos obtidos sobre Clara. A relação entre eles, que começara a se aproximar, agora estava suspensa por fios invisíveis de dúvida. Naquela tarde, Renato decidiu testar. Entregou ao garoto uma foto borrada, tirada de um vídeo antigo que conseguira com a ajuda de um ex-colega do setor de inteligência privada. Era a imagem de um carro estacionado em frente a um galpão desativado. 3 homens encapuzados ao fundo. Um deles usava um tênis vermelho chamativo. "Você reconhece esse lugar?" Kaique olhou. Rápido demais. Baixou os olhos. "Não, parece com vários." Renato manteve o olhar firme. "Mas já esteve perto?" "Talvez. Não lembro." Mentira. Renato viu. Não era só dúvida, era defesa. O garoto sabia mais do que estava dizendo. Mas ele também não era inocente. Estava esperando que Kaique o levasse até a gangue por vontade própria. Essa era a armadilha dos dois. Esperar que o outro tropeçasse primeiro. Do outro lado da cidade, Clara estava sentada no escuro. O rádio ligado em volume baixo tocava uma música dos anos 80 que ela não ouvia desde adolescente. Os sequestradores tinham mudado o padrão. Agora, a luz não apagava mais. E a comida vinha no mesmo horário. A estabilidade, estranhamente, a assustava mais do que a ameaça. No último prato, vieram 2 palavras escritas em papel. Ele respondeu. Ela não sabia o que aquilo significava, mas algo dentro dela se revirou. Na noite seguinte, Renato levou Kaique para uma nova ronda. Um antigo funcionário da Moura Construtora, que ele contactara por SMS, havia dito que uma propriedade do grupo, desativada há anos, agora estava sob contrato informal com uma empresa terceirizada sem CNPJ registrado. O endereço, um dos lugares onde Kaique afirmara que talvez já tivesse passado. Eles foram a pé. O clima estava úmido, a cidade abafada. Renato percebeu que o menino andava mais devagar, olhava para trás com frequência. "Tá com medo?" "Sempre tive. Só aprendi a fingir. Fingir cansa. Mais do que correr." Chegaram perto do galpão. Renato o observava. "Reconhece?" Kaique hesitou por frações de segundo. Disse não, mas o leve tremor no canto da boca entregou. Renato forçou. "Kaique, se você sabe o que é isso, se já esteve aqui, precisa me contar." O garoto virou de costas. "Por que você quer tanto saber agora?" "Porque talvez sua mãe esteja em algum lugar como esse." Silêncio. "E por que você está escondendo algo de mim?" Kaique se virou devagar. "E você está me usando para chegar neles." Renato não respondeu. O garoto continuou. "Você diz que quer ajudar, mas grava tudo que eu falo. Acha que eu não percebo? Você usa o que eu digo para rastrear lugar, para mapear gente. Eu não sou burro." O empresário sentiu um nó apertar o peito. Estava exposto. Mas o menino também. "Então é isso? Os dois mentindo?" "Parece justo." A tensão explodiu em silêncio. Um enfrentando o outro, não com raiva, mas com mágoa. "Eu estou tentando consertar o que fiz", disse Renato.
Você quer consertar você, não a gente? Respondeu o menino. E eu não sou ferramenta. Ambos ficaram ali, na escuridão da rua deserta, respirando forte. Nenhum deu o braço a torcer, mas algo cedeu. Ao voltarem para o esconderijo, o clima era outro. Menos de aliança, mais de trégua armada. Ambos sabiam que estavam jogando um jogo perigoso, e o tempo estava acabando. As paredes do antigo prédio comercial ainda ostentavam placas com o logo da Moura Construtora, agora encobertas por poeira e descascado. Renato passou pelos corredores vazios, a sola do sapato rangendo sobre o piso encerado de um tempo em que reuniões ali decidiam rumos de milhões. Hoje tudo era ruína funcional, um palco perfeito para conversas que não podiam acontecer sob luz direta. Vicente Dourado o aguardava na sala de reuniões dos fundos, a mesma onde anos antes haviam selado o contrato que impulsionou a empresa para o mercado internacional. A mesa de madeira maciça ainda estava ali, agora coberta de arranhões. Vicente se levantou assim que Renato entrou, estendendo a mão como se o tempo não tivesse passado. Você continua pontual, disse ele, sorrindo com aquela velha polidez cortante. Renato não apertou a mão, apenas se sentou à frente dele. A gente tem que conversar direito dessa vez, sem teatro. Vicente suspirou e se acomodou. Ainda usava o mesmo tipo de terno sob medida, o mesmo perfume amadeirado, os mesmos gestos calculados, mas havia algo diferente nos olhos. Uma cautela que antes ele jamais demonstrava. Renato colocou um envelope sobre a mesa. Dentro, cópias de documentos. Contratos com empresas fantasmas, transferências trianguladas, movimentações financeiras que cruzavam fronteiras e voltavam em forma de investimentos externos. Isso aqui é suficiente para abrir uma investigação pesada, disse Renato com calma. Vicente nem tocou no envelope. Você sempre gostou de dramatizar. Isso aí é papel. Papel sem contexto. Você sabe que não é. E mesmo que fosse, o que você quer com isso agora? Depois de tudo, da fuga, da exposição? Renato não piscava. Clara! A palavra caiu como pedra. Vicente não se mexeu, mas sua mandíbula se tensionou. Fingiu ignorar. Não sei onde você quer chegar. Eu quero chegar no fim dessa história. A mulher com quem eu tive um filho desapareceu. E você está no centro da teia, desde sempre. Vicente sorriu. Um riso frio, exato. Você está me acusando de quê, exatamente? De saber e de permitir. Silêncio. A tensão entre os dois parecia ganhar forma. Renato se inclinou para a frente. Eu tenho provas do envolvimento de empresas ligadas a você com operações ilegais. E tenho uma testemunha que pode dizer onde viu seus parceiros. Um menino, 9 anos. A provocação foi calculada. Vicente sorriu, mas seus olhos endureceram. Você está jogando com peças fracas, Renato. E sabe o que acontece quando peões são expostos num tabuleiro sujo? Eles viram alvo, respondeu Renato firme. Foi o que você fez com a Clara. Vicente então falou pela primeira vez, sem sorrir. A Clara foi longe demais. Acha que dava para brigar com um sistema inteiro só com documentos e gritos? Ela tentou proteger gente que você ajudou a destruir. Ela expôs nomes que assinam leis, que controlam bancos. Você acha mesmo que ia terminar bem? Renato manteve o olhar fixo. Você não vai encostar no meu filho. Vicente levantou calmamente. Caminhou até a janela fechada, cruzou os braços. O garoto entrou numa dança que não foi feita para criança. Você colocou ele nisso. Não venha fingir heroísmo agora. Esse tipo de lealdade ninguém sustenta por muito tempo. Renato se levantou também. A raiva era controlada, mas cortante. Você me ameaça? Eu te lembro, disse Vicente virando-se, que você tem mais a perder do que pensa. E eu só preciso de uma ligação. Um único vazamento. Você quer salvar o menino? Quer achar a Clara? Então pare de cavar. Cada metro a mais nessa escavação enterra vocês dois.
O silêncio durou longos segundos. Renato respirava pesado, o corpo tensionado. Ela era minha família, e ele ainda é. Vicente deu de ombros. Família é o que sobra depois da guerra. Se sobrar. Na saída, Renato sentia o corpo leve e, ao mesmo tempo, esmagado. Vicente tinha acabado de confirmar, nas entrelinhas, nas pausas, nos gestos, tudo o que ele precisava saber. Mas denunciar Vicente significava acionar um sistema corrompido onde ele próprio já havia deixado pegadas. A imprensa não faria distinção. A justiça teria pressa em punir os dois. O rastro que Clara tentou revelar estava mais vivo do que nunca. E cada elo queimava nas mãos dele agora. No esconderijo, o velho galpão rangia com o vento da madrugada. Renato encontrou Kaique sentado no canto, brincando com uma tampa de caneta quebrada, distraído. Mas os olhos estavam alertas. Sempre estavam. Renato se sentou perto dele, em silêncio. Você conheceu muitos homens como o Vicente? Perguntou de repente. Kaique olhou sem entender. Homens que sorriem com raiva, que mandam mais do que parece, que ameaçam sem levantar a voz. O menino pensou por um segundo. Sim, eles chamam isso de elegância. Renato riu, um riso curto, amargo. E você? Eu não sou elegante, sou sobrevivente. Renato assentiu. A frase ficou no ar. A gente está perto da verdade, Kaique, mas ela vai doer. O menino olhou para o lado, como se ouvisse ecos de uma conversa anterior. Depois falou quase num sussurro. Sempre dói. Só que agora a dor tem nome. Mais tarde, enquanto o menino dormia, Renato olhou de novo os papéis. As fotos, as cópias. A ameaça velada de Vicente martelava em sua mente. Não havia mais como voltar atrás. E agora ele sabia. A guerra ia começar com os mesmos homens com quem um dia construiu o próprio império. E dessa vez, ele não ia se calar. A noite pesava no galpão com um tipo de silêncio que só a culpa sabe trazer. O vento batia nas frestas das janelas como se quisesse entrar para testemunhar o que estava por vir. O ruído intermitente da cidade parecia distante demais. Ali dentro era só Renato, Kaique e tudo que ainda não havia sido dito entre eles. Renato folheava papéis em silêncio, mapas, registros, nomes de propriedades abandonadas que antes pertenciam à construtora. Estava cada vez mais próximo de algo, mas esse algo ainda escapava como areia entre os dedos. Você acha que ela ainda está viva? A pergunta veio sem aviso, direta, fria, como um raio em céu limpo. Renato levantou o olhar. Kaique estava sentado no chão, com as costas apoiadas na parede, os joelhos erguidos e os braços cruzados sobre eles. A sombra da meia-luz escondia metade do rosto, mas os olhos brilhavam. Não com esperança, com dor contida. Acho que sim, respondeu Renato após uma pausa. Eu quero acreditar que sim. Kaique engoliu seco, desviou o olhar. Você nunca me perguntou como eu parei na rua. Renato parou de mexer nos papéis. O peso da pergunta era outro. Ele se endireitou, deixando os documentos de lado. Eu imaginei. Depois que ela sumiu. Não foi assim. A voz do menino vacilava, mas não recuava. Ela me deixou com uma vizinha. Disse que ia sair só por algumas horas. Tinha conseguido contato com alguém que prometeu ajudar. Era isso que ela dizia, sempre tentando ajudar alguém. Mesmo quando ninguém ajudava ela. Renato ouvia com o estômago revirando. A vizinha me deixou sair para comprar pão. E foi aí que eu vi. Silêncio. Kaique olhou para a frente, mas os olhos não estavam mais ali. Estavam voltando no tempo, revivendo o que vinha tentando sepultar. 2 homens. Um empurrou ela contra a parede. O outro segurou o braço dela com força. Ela gritou, tentou se soltar. Estava com uma pasta nas mãos. Eles arrancaram dela. Renato ficou imóvel. Sentia o coração bater nas têmporas. Eu corri, peguei um tijolo no chão e acertei um deles. Ele caiu. A mulher da padaria gritou. E o outro... Kaique parou. Respirou fundo.
Levou a mão ao lado esquerdo da cabeça. Tirou o capuz com cuidado. Sob a luz, uma marca clara apareceu. Pequena, afundada, quase imperceptível à primeira vista, mas inconfundível. Uma cicatriz que o tempo não conseguiu apagar. Me bateram, muito, até eu apagar. Renato levou a mão à boca. Queria dizer algo, qualquer coisa, mas não havia palavra que coubesse ali. Quando eu acordei, ela não estava mais lá. A vizinha nunca mais apareceu. A mulher da padaria disse que era melhor eu sumir. Fiquei rodando, pedi ajuda, dormi em banco. Depois, fui ficando mais longe. Aprendi a não depender. O garoto suspirou. Agora, a voz estava seca. Eu tentei impedir, eu juro, mas eu era só uma criança e ninguém acreditava em mim. Renato ficou em silêncio por longos segundos. Depois se levantou, devagar, como se cada músculo do corpo estivesse ferido. Caminhou até o fundo do galpão. Ficou de costas. Eu devia ter estado lá, murmurou. Eu devia ter ficado com ela. Eu devia ter sido homem o suficiente. Mas não foi. Renato assentiu, ainda de costas. Não, eu fugi. Fugi porque era mais fácil do que encarar as consequências, do que crescer, do que aceitar o que eu tinha feito. Virou-se, estava com os olhos vermelhos. Você tinha 7 anos e lutou. Eu tinha 30 e fugi. A vergonha parecia pesar nos ombros de Renato como uma mochila de pedras. Eu falhei com sua mãe, com você e comigo mesmo. Eu deixei vocês dois sozinhos num mundo que não perdoa quem está sozinho. Kaique o encarava. Não havia raiva nos olhos, apenas um cansaço ancestral. Você fala como se pudesse consertar. Eu não sei se posso, mas eu vou tentar, com tudo que eu tenho. Nem que eu tenha que morrer para isso. A frase não foi dita como um gesto heróico, foi uma constatação. Uma promessa sussurrada com dor, como quem finalmente entende a dimensão do próprio erro. Kaique não respondeu de imediato. Depois, com um fio de voz, só não some de novo. Renato se ajoelhou à frente dele, colocou a mão sobre a perna do menino. Eu não vou, eu juro por tudo que me resta. E ali, naquele chão frio, entre promessas tardias e cicatrizes antigas, algo começou a tomar forma. Não era perdão, ainda não, mas era um começo. Um elo tênue, forjado em falhas, mas disposto a resistir. O plano era simples e perigoso. Renato sabia disso enquanto caminhava sozinho pelo estacionamento de um hotel desativado na Zona Norte, carregando uma pasta falsa e um celular com linha limpa. O local fora alugado por um laranja da Moura Construtora anos antes, num contrato que nunca apareceu em auditorias. Era perfeito para atrair a atenção da polícia, da imprensa e de quem ele realmente queria alcançar. O relógio marcava 3h47 da madrugada quando ele mandou a primeira mensagem por um chip pré-pago que havia comprado com outro nome e ativado longe dali. Tenho o material, vamos falar. Não disse onde nem quando. Os homens do outro lado da linha saberiam reconhecer o remetente. O conteúdo do material era uma mentira, mas não totalmente. Renato havia reunido recortes de contratos antigos, inserido imagens editadas e misturado com trechos verdadeiros dos documentos que envolviam Clara. A ilusão de verdade era mais eficaz do que a verdade pura. Aquilo não era uma denúncia, era uma armadilha. No esconderijo, Kaique observava pelas frestas da parede. Já sabia que Renato saíra. Ele não contou onde ia, mas o garoto entendeu. Os mapas estavam marcados. Um nome estava circulado em vermelho. Pousada Miramar. O mesmo lugar onde Clara trabalhou por 3 meses antes de desaparecer. Kaique sentia o estômago apertado. Parte dele queria seguir Renato. Parte sabia que não podia. Cada passo em falso podia custar mais do que ele estava disposto a perder. Mas a noite se alongava e a angústia crescia. Ele tentou dormir, mas o zumbido na cabeça não deixava. Levantou-se várias vezes, andou em círculos, roeu as unhas até sangrar. Por fim pegou um papel,
rabiscou às pressas. Fui atrás dele. Se voltar antes, me espera. Deixou o bilhete sobre a mesa, trancou a porta e saiu. No caminho até o antigo posto de gasolina, um dos pontos de fuga planejados por Renato caso a emboscada saísse do controle, Kaique se lembrava de cada instrução, mas não conseguia mais segui-las. Precisava ver com os próprios olhos. Parou por ali. Sentou-se na calçada, olhando o céu escuro. Não viu o carro se aproximar. Nem percebeu que o homem que desceu era Júlio, ou alguém muito parecido com ele. No centro da cidade, em uma sala de vidro escuro no 6º andar de um prédio da Justiça Federal, o delegado Gustavo Canielli assistia a uma gravação de áudio recebida anonimamente. A voz era distorcida, mas o conteúdo chamava a atenção. Se Moura abrir a boca, leva metade da cidade com ele. Mas o garoto é o elo fraco. Eles vão usar ele para puxar o pai pro buraco. Canielli pausou. Voltou. Ouviu de novo. Garoto, murmurou. Tem algo nesse menino. Renato esperava no andar térreo da pousada desativada, sentado numa cadeira de madeira velha. Usava um fone com microfone embutido, ligado a um pequeno transmissor escondido sob a camisa. O sinal era captado por um carro estacionado a 200 metros dali, onde Júlio, ex-funcionário da Moura, que agora atuava como informante de confiança, controlava tudo. Você está seguro por enquanto, dizia Júlio pelo rádio. Mas se alguém entrar com o rosto coberto, você tem 20 segundos para sair. E só vai ter essa chance, Renato respondeu com um grunhido. A tensão fazia o ar parecer denso. O local exalava mofo, madeira velha e ferrugem. Mas ele não se mexia. Às 4h19 da manhã, a primeira resposta chegou. Um número desconhecido. 3 palavras. Te vejo ao vivo. Era isso. Estavam vindo. A polícia, naquele momento, já discutia internamente se valeria a pena se aproximar de Renato. Canielli tinha dúvidas. O empresário era um nome forte demais para ser descartado e perigoso demais para ser acolhido sem cautela. Mas a gravação pesava e os indícios se acumulavam. Se ele estiver blefando, a gente deixa ele queimar, disse um agente. Se não estiver, ele vai nos levar direto ao coração da sujeira. E ao coração de uma criança, completou Canielli. Às 4h46, 2 homens entraram no saguão da pousada. Um deles vestia jeans escuro e moletom. O outro usava boné e óculos escuros. Caminhavam como se soubessem para onde estavam indo. Pararam a menos de 3 metros de Renato. Você tem o que prometeu? Depende do que vocês vão me dar em troca. O homem do boné riu, seco. Não é você que negocia aqui. Então me diga quem é. Você não precisa saber, só precisa obedecer. Renato levantou devagar. Estava com uma pasta preta na mão. Abriu-a sobre a mesa e deixou os papéis à mostra. Tudo cuidadosamente manipulado para parecer genuíno. Isso aqui pode ser a queda de muita gente, ou o fim de uma ameaça. Você está cavando a própria cova. Desde que ela esteja viva, eu cavo até o fim. O homem do moletom esticou a mão para pegar os papéis. Renato recuou. Não, me tragam ela, ou ao menos uma prova. Você não está em posição de exigir nada. Nesse instante, do lado de fora, Júlio ativou o sinal de emergência. 3 veículos sem identificação cruzaram a rua e cercaram discretamente a entrada. O homem do boné notou algo. Se virou. Mas já era tarde. A polícia invadiu. O caos durou segundos. Renato foi empurrado contra a parede. Os 2 homens tentaram correr, mas um deles foi rendido na porta. O outro escapou pelos fundos. Canielli entrou com o distintivo em punho. Parado! Ninguém se mexe! Renato ergueu as mãos. Eu provoquei isso! Era a única forma de chegar neles! Você acabou de montar uma operação ilegal de emboscada civil, disse Canielli. Isso aqui é crime. Então me prendam depois. Mas vejam os papéis. A escuta, a câmera, tá tudo gravado. O delegado hesitou, depois fez sinal para os agentes. Na sala de interrogatório improvisada, o homem capturado manteve o silêncio.
Mas uma coisa ele disse, antes de pedir advogado: vocês acham que o pai é o alvo, mas é o menino que eles querem quebrar. Renato, sentado do lado de fora, escutou e entendeu. O jogo mudou. Eles sabiam quem era Kaique, sabiam o que ele significava e estavam dispostos a tudo. O silêncio da madrugada foi quebrado pelo som seco de um telefone tocando. Renato atendeu no segundo toque. Do outro lado da linha, a voz era abafada, mas conhecida. O menino sumiu. Foi como um soco. Renato largou a caneca que segurava. O café se espalhou pelo chão. Como assim sumiu? Ele saiu do ponto de apoio. Um carro escuro levaram ele. 2 homens. Eu tentei seguir, mas Renato nem ouviu o resto. Desligou. Correu para o carro. O motor falhou na primeira tentativa. Depois ligou. A cidade ainda dormia, mas ele já estava em estado de guerra. Horas antes, Kaique havia deixado o esconderijo por conta própria, movido por inquietação. Parou no antigo posto de gasolina, um dos pontos de segurança mapeados no plano de fuga. Esperava reencontrar Renato ali, ou pelo menos conseguir notícias. Mas o que encontrou foi algo diferente. Júlio apareceu. Você devia estar em outro lugar, disse Kaique surpreso. Renato pediu para eu buscar você. Mudança de rota. Ele teve que agir rápido. Kaique hesitou. Ele não avisou nada. Não deu tempo. Ele me mandou direto. O menino olhou ao redor. As ruas estavam vazias. Um carro escuro esperava na esquina. Bora, garoto. Vai ficar aqui até alguém te achar? Kaique respirou fundo. Entrou no carro. O carro passou por 3 bairros até parar em um galpão isolado. Kaique tentou sair, mas foi impedido. Um dos homens sorriu. Você fez bem em confiar. Agora só falta obedecer. Renato chegou ao ponto combinado e soube imediatamente. Algo tinha dado errado. O chão ainda mostrava marcas de pneus. O banco onde Kaique devia estar estava virado. Havia pressa no ar e ausência. Ele ligou para Júlio. A chamada caiu direto na caixa postal. O peso na garganta era insuportável. Uma parte dele sabia. O garoto fora enganado. Na sede da polícia, o delegado Canielli revia as imagens da emboscada quando o telefone tocou. A voz do jornalista do principal canal de notícias era quase ofegante. Acabou de vazar. Nome completo, teste de DNA. O menino de rua é filho do Renato Moura. Canielli fechou os olhos por um momento. O tsunami midiático estava armado. Às 8h15 da manhã, os principais portais noticiavam em letras garrafais: ex-milionário esconde filho de 9 anos e monta rede para enganar a polícia. Crime ou redenção? A foto de Renato segurando Kaique, tirada por um paparazzo dias antes, estampava a capa com cores quentes. A internet explodiu. Renato viu as manchetes no visor de um táxi enquanto cruzava a Avenida Brasil. Filho de empresário é usado como isca em conflito submundano. Kaique, da rua ao centro de uma trama milionária. Ele desligou o celular. Sabia o que viria a seguir: perseguição, distorção e julgamento público. Mas tudo o que ele queria era achar o filho. Na periferia industrial, num depósito que há anos servira como entreposto clandestino da Moura Construtora, Kaique estava amarrado a uma cadeira. Os homens não eram brutais, mas também não fingiam cordialidade. A gente só quer garantir que seu pai jogue certo, disse um deles, mexendo nos cabos de um aparelho estranho. Kaique não respondeu. Você é esperto. Sabe que se ele abrir a boca demais, a culpa recai em você. Você vira símbolo. E símbolo é descartável. O garoto encarava o chão. Tremia, mas não cedia. Enquanto isso, Renato vasculhava contatos antigos. A maioria se calava. Um deles, porém, respondeu. Alguém próximo a você entregou a movimentação do garoto. Eu não sei quem foi, mas não foi acidente. Renato ficou em silêncio. Essa traição não vem da rua, Renato. Vem do seu passado, de quem já sentou ao seu lado em mesa de reunião. A dor era física.
Um aperto no peito, um gosto metálico na boca. O medo de perder o filho pela segunda vez, agora que finalmente o tinha em sua vida, era insuportável. Foi nesse instante que se lembrou de algo. Júlio, semanas antes, havia instalado um rastreador artesanal em um dos veículos usados pelos intermediários da Moura. Um backup quase esquecido. Renato acessou o sistema por um tablet antigo, protegido por senha. E lá estava, um ponto vermelho piscando, indicando uma zona industrial desativada na Zona Leste. Ele olhou para uma foto antiga no porta-luvas. Clara segurava um bebê recém-nascido, um recorte do que poderia ter sido, do que ainda poderia ser. A verdade estava exposta. Todos sabiam agora quem era Kaique. Mas o que ninguém sabia era o que Renato faria para tê-lo de volta. Nem que fosse a última coisa que faria. O corredor era escuro, estreito, feito de concreto cru. Clara descia descalça, os pés sangrando em silêncio. Cada passo era uma vitória contra a dor. O turno da troca de vigia havia atrasado. Um erro raro. Talvez alguém estivesse cansado. Talvez ela estivesse ficando boa em observar. Mas agora era sua chance. Levava semanas planejando. O padrão dos guardas, os sons que vinham da rua, a vibração dos motores quando alguém se aproximava. Ela contava no escuro os segundos entre os passos deles. Hoje, o segundo vigia demorou exatamente 2 minutos a mais. Clara escorregou pela lateral da parede encolhida, o coração batendo tão alto que parecia trair sua presença. Passou pela primeira porta. O corredor seguinte levava ao galpão da frente. Ela ouvira esse nome em uma conversa abafada. Ali, diziam, tinha uma entrada antiga, abandonada, usada no começo das operações. A mão tremia ao empurrar a maçaneta, fechada, mas o trinco era fraco. Ela mordeu o lábio até sangrar, olhando ao redor. Pegou uma barra de ferro fina e, com movimentos lentos, começou a forçar o fecho. Quando finalmente cedeu, o barulho ecoou como um trovão. Ela parou, o peito travado. Passos. Clara correu sem olhar para trás. Entrou na sala seguinte. Um escritório antigo, janelas cobertas com tábuas. No canto, uma escada de manutenção. Ela subiu. Ei! A voz atrás dela era grossa, furiosa. Clara não olhou. Subiu como se a dor nos pés não existisse. No topo da escada, uma clarabóia rachada deixava passar um fiapo de luz. Empurrou com o ombro, cedeu, quase. Um puxão violento na perna a fez cair. Luta, chutes, gritos abafados. A clarabóia se fechou. Ela não conseguiu sair. Ainda não. Mas agora sabiam. Clara não estava quebrada. 2 corredores abaixo, Kaique ouvia ecos abafados. Estava em outra ala do mesmo galpão, detido desde a tarde anterior. Após sua captura, os homens o trouxeram até ali. Um lugar com grades antigas, reativado às pressas. Ele tentou resistir, mas foi isolado e silenciado. Não sabia que sua mãe estava tão próxima. Nem ela sabia que ele estava ali. Do outro lado da cidade, Renato digitava mensagens numa sala escura, cercado por 3 homens. Nenhum deles era amigo, mas eram os únicos que responderam ao chamado. O que você quer, Renato? Perguntou Rachid, ex-diretor financeiro da Moura, preso e solto por falta de provas. Clara está viva. E o Kaique foi levado. Eu sei onde estão. Só preciso de gente para entrar comigo. Isso aqui não é filme, disse Paulo Menezes, advogado de empresários corruptos. Se a gente aparecer, vira chacina. Eles têm um garoto de 9 anos e uma mulher que tentou denunciar tudo. Acha mesmo que isso vai acabar bem se a gente cruzar os braços? Silêncio. Você nos fodeu no passado, disse o terceiro homem, Batista, antigo engenheiro-chefe. Mas se me der os contratos que você escondeu, eles são seus, se a Clara sair viva. O plano começou a ser desenhado. Não seria uma invasão armada, seria silenciosa. Usariam uma entrada lateral, por onde cargas ilegais eram descarregadas anos atrás.
Renato conhecia bem aquele galpão. Ele mesmo aprovou a planta original. Júlio, o ex-informante, reapareceu e trouxe um mapa. Ele havia seguido um dos carros e conseguido identificar o quarteirão exato onde Kaique fora levado. O local coincidia com a área industrial desativada da Moura, zona leste da cidade. Enquanto isso, Clara era jogada de volta à sala, o rosto inchado, mas os olhos mais vivos do que nunca. Um dos homens olhou para ela e murmurou: "Você está fazendo isso mais difícil do que precisa ser." Ela riu, com sangue na boca. "Difícil foi perder meu filho e ser esquecida." À meia-noite, Renato e os 3 aliados entraram num veículo sem identificação. As mochilas levavam cordas, lanternas, sinalizadores e uma única arma, velha, mas funcional. "Você acha que ela ainda aguenta?" perguntou Batista. "Ela resistiu por anos. Só precisa de mais 1 hora." "E o menino?" Renato olhou para a frente. O rosto estava firme, mas os olhos denunciavam o desespero. "Ele é mais forte do que qualquer adulto que eu conheci." A cidade dormia enquanto os homens atravessavam ruas vazias em direção ao galpão, o mesmo lugar onde Clara lutava contra o esquecimento, onde Kaique agora era moeda e ameaça. O conflito estava em curso e o nome dela era Clara. O relógio marcava 2h15 da madrugada quando Renato, Rachi, Batista e Júlio chegaram à cerca enferrujada do antigo galpão industrial. A neblina fazia a estrutura parecer maior, mais ameaçadora. O lugar parecia suspenso no tempo. Janelas quebradas, pichações desbotadas e o cheiro velho de ferrugem misturado ao mato crescido. "A entrada lateral é por aqui", sussurrou Júlio, indicando uma abertura escondida entre 2 caixas de contenção. Renato vestia um colete improvisado por baixo da camisa escura. Carregava uma lanterna de luz vermelha, silenciosa, e uma pequena pistola presa à cintura. Não era um homem de armas, mas a urgência anulava seus limites. "Se der errado..." começou Batista. "A gente termina o que começou", respondeu Renato. Lá dentro, Clara estava deitada no chão frio da cela improvisada. O rosto machucado, os braços fracos, mas a mente ativa. Ela ouvira movimentações diferentes, uma rotina alterada. Sabia que algo estava vindo e rezava sem convicção para que fosse algo bom. A movimentação inicial foi silenciosa. Os 4 atravessaram corredores estreitos com passos calculados. Júlio mantinha o rádio no ouvido, tentando captar qualquer sinal de movimentação inimiga. Passaram por 2 andares. Portas fechadas, caixas velhas, salas abandonadas. No 3º andar, Rachid parou diante de uma porta enferrujada. "Aqui, escute." Lá dentro, vozes abafadas. Um deles encostou o ouvido. "Estão falando do garoto." O sangue de Renato gelou. Ele se aproximou da porta, respirou fundo e a chutou. O estrondo fez os 2 homens lá dentro se virarem em choque. Kaique estava amarrado, mas acordado. Os olhos se arregalaram ao ver Renato. "Pá!" Antes que completasse, um dos homens puxou a arma, mas Rachid foi mais rápido. Disparou uma vez, certeiro na perna. O outro correu para o corredor. Júlio perseguiu. Renato correu até o filho. As mãos tremiam ao desfazer os nós da corda. Kaique segurou no ombro dele, ofegante. "Ela tá aqui, no andar de cima." "Eu sei. Eles trouxeram vocês para o mesmo prédio. Eles vão voltar. Então vamos antes deles." No 4º andar, Clara ouvia os ecos, os gritos, os passos correndo. A adrenalina a fazia ficar de pé, tonta, mas decidida. Quando a porta se abriu e ela viu aquela silhueta parada ali, cabelo bagunçado, suor descendo pelo rosto e olhos rasos, ela hesitou. "Renato?" Ele correu até ela, a abraçou, com força, com urgência. Ela, ainda em choque, segurou nas costas dele como se estivesse testando a realidade. "Você veio. Eu vim te buscar. O Kaique tá com Batista. Ele tá bem. Você vai ficar bem agora."
Ela tentou sorrir, quase conseguiu. A gente precisa sair, mas a saída não seria simples. 2 corredores à frente, os homens armados já organizavam uma reação. Júlio gritou pelo rádio: "Eles vêm do Galpão 2, vocês têm 3 minutos." Renato apoiava Clara nos ombros. Os passos eram lentos. Kaique tentava ajudar, mas estava abalado. Batista surgiu do andar inferior. "O lado leste está limpo, mas temos companhia vindo de trás." Foi quando os tiros começaram. Primeiro, um estouro seco contra o concreto. Depois outro, que ricocheteou perto da escada. Os 4 se jogaram atrás de um pilar. "Segura ela!" gritou Renato para Batista. "Leva até a van. E você? Eu vou atrasar eles. Você não vai sozinho." Renato olhou para o filho. Kaique já segurava a pistola que um dos bandidos havia deixado cair. "Eu fico com ele", disse o menino. "Você não... Eu sei o que estou fazendo. Me deixa." Não era bravata, era decisão. Renato engoliu o pânico e assentiu. O confronto foi curto, intenso e confuso. Renato atirou 2 vezes, sem saber se acertava. Kaique, ao lado, recarregava como vira Júlio fazer. A adrenalina tornava os sons surdos. Num momento de distração, um dos homens disparou e atingiu Renato no ombro esquerdo. Ele caiu com um grito abafado. "Pai!" Kaique se arrastou até ele. O sangue escorria. Os olhos de Renato estavam entreabertos. O menino posicionou o corpo à frente do pai, arma em punho, como se aquilo fosse tudo que ainda restava a fazer. Um homem se aproximou, mas parou ao ver o garoto armado, tremendo, com os olhos cheios de raiva e medo. "Dá um passo", disse Kaique. "Só um." O silêncio foi brutal. O homem recuou. Minutos depois, a polícia, avisada por Batista, invadiu o local. Júlio havia dado a localização antes de perder o contato. Os criminosos foram rendidos. O local foi selado. Renato foi levado para um hospital com sangramento controlado. Clara, nos braços de uma enfermeira, chorava em silêncio. Kaique, sujo, ferido e exausto, foi quem segurou a mão do pai no resgate. E assim, no dia que seria de fuga, vingança e redenção, o menino que nunca teve pai foi quem salvou o próprio. Era o dia do pai. O cheiro de antisséptico preenchia o ar como um lembrete frio de onde estavam. Clara sentava-se em uma cadeira de plástico ao lado da maca. O rosto ainda inchado, uma gaze cobrindo o supercílio esquerdo. Ao lado dela, Kaique dormia ou fingia dormir, enrolado em um cobertor do hospital, encolhido como se o mundo ainda fosse perigoso demais para se esticar. Renato estava imóvel na cama. Tinha o braço esquerdo enfaixado, preso a uma tipóia. Respirava com dificuldade, mas com os olhos abertos. Observava os dois sem falar. Fazia 30 horas desde o resgate, e nenhuma palavra havia sido dita. A equipe médica entrava e saía em silêncio. Um policial federal vigiava a entrada do quarto, não por proteção, mas por protocolo. A imprensa cercava o hospital do lado de fora como abutres. Do alto, helicópteros faziam voltas. Era o novo espetáculo nacional. O magnata caído, o menino de rua revelado como herdeiro, a mulher esquecida reaparecendo viva. Mas dentro daquele quarto, o espetáculo era outro. A reconstrução de uma família em ruínas. Clara foi a primeira a quebrar o silêncio, sem olhar para Renato. Eles disseram que você podia morrer. Renato demorou a responder. Por um tempo, eu achei que devia. Ela desviou os olhos para o chão. Havia mágoa, mas também exaustão. Ela não queria discutir, só queria entender como tinham chegado até ali. Você devia saber, continuou ele, que eu não vim por heroísmo. Vim porque não aguentei mais fugir. Clara olhou para ele. E acha que isso muda alguma coisa? Não muda o passado, mas pode mudar o que vem agora. Kaique abriu os olhos devagar. Ouviu sem interromper. Na ala jurídica do hospital, 2 advogados da Moura, um deles ainda leal, outro oportunista, discutiam os próximos passos com o delegado Canielli. Do outro lado, os representantes dos criminosos capturados começavam a se mover.
Estão dizendo que Renato usou o menino como isca, informou o delegado. E que a invasão ao galpão foi ilegal. Eles querem reverter tudo. Testemunhas? Perguntou o advogado Leal. Já estão coagindo duas. E um juiz acaba de receber um dossiê falso acusando Clara de forjar o próprio desaparecimento. O silêncio caiu. A guerra está longe de acabar, concluiu Canielli. E essa fase é no tribunal. De volta ao quarto, Kaique se aproximou da cama. Observou o pai por longos segundos. Renato, sem saber como começar, esticou a mão boa. O menino não segurou. Você ainda tá bravo comigo? Eu tô cansado. Clara olhou para os dois. Ele não sabe o que pensar, Renato. Ele viu coisa demais. Eu também, mas preciso pedir desculpas. A vocês dois. Ela se aproximou, mas não o tocou. Você pode começar ficando vivo. Horas depois, um enfermeiro trouxe um envelope marrom. Era uma notificação oficial. Vieram buscar seu depoimento e querem ouvir o menino também. Ele não tem que falar com ninguém, disse Clara. Legalmente, tem sim. Renato pegou o envelope. As mãos tremiam. Eles vão fazer parecer que a gente é o problema, né? Já estão fazendo. Na sala de imprensa improvisada na entrada do hospital, um advogado dos empresários presos leu um comunicado. Estamos estarrecidos com a forma irresponsável com que uma criança foi usada em ações perigosas e como acusações frágeis estão sendo tratadas como verdades absolutas. Há fortes indícios de manipulação emocional e chantagem. Renato Moura, hoje ferido e posando de mártir, tem contas a prestar com a justiça. As câmeras filmavam. Os títulos saíam em tempo real. No quarto, Kaique segurava um desenho. Um boneco com o braço enfaixado, outro menor ao lado e uma mulher de olhos grandes atrás. Ele não mostrou para ninguém, mas o deixou sobre a mesa. Renato viu quando acordou. Sorriu. É a gente? Kaique assentiu. Eles podem falar o que quiserem, disse o menino finalmente. Mas eu vi o que você fez. Renato tentou sorrir. A dor impediu, mas os olhos disseram mais. Clara fechou as cortinas. Do lado de fora, o mundo esperava mais sangue, mais espetáculo. Mas ali dentro, no silêncio da dor, nas palavras que ainda faltavam, nas feridas abertas, algo começava a nascer. Não era paz, era vínculo, de sangue e de escolha. O salão da 12ª Vara Federal estava mais lotado do que o habitual. Câmeras posicionadas discretamente atrás de painéis, jornalistas autorizados sob credenciamento especial e advogados em traje formal se espalhavam pelos bancos de madeira. A juíza, uma mulher rígida, conhecida por seu ceticismo com réus famosos, ocupava o centro da mesa com postura contida. Renato Moura entrou escoltado por 2 oficiais. Não estava algemado, mas usava um paletó simples, sem gravata. A ferida no ombro ainda limitava seus movimentos. O país inteiro observava, ao vivo, pela TV e pelos portais online. Ao seu lado, o procurador da República preparava a apresentação. 4 dias antes, Renato havia entregado 3 pastas físicas e 2 HDs externos à Procuradoria-Geral. Os documentos continham contratos escusos, trocas de e-mails entre empresários, depósitos internacionais e, a peça central, gravações que ligavam diretamente seu antigo sócio ao cartel de obras públicas e à rede de cooptação de menores para manipulação e chantagem. Ele não negociou antes, apenas entregou. E disse, eu vim confessar, mas também quero reparar. Clara observava pela televisão de um hotel onde estava hospedada com Kaique, sob proteção temporária da Defensoria Pública. Ela segurava a mão do menino com força. Ele vai ser preso? Perguntou o garoto, sem tirar os olhos da tela. Vai pagar de alguma forma, respondeu Clara. Mas talvez não como a gente pensava. Kaique não falou mais nada. Apenas assistiu. No tribunal, o procurador falou por 15 minutos. Apresentou as provas. Destacou o papel de Renato na operação ilegal de espionagem, mas enfatizou que a colaboração foi espontânea, com riqueza de dados inéditos. A juíza ouviu.
silenciosa. Os olhos fixos em Renato. Quando foi autorizado a falar, ele se levantou. Eu não estou aqui para pedir desculpas formais, começou. Eu vim assumir o que fiz e tentar, da forma que for possível, devolver à sociedade o que tirei. Fez uma pausa. Usei o sistema, cresci com ele. Fingi que não via as rachaduras. Mas quando vi meu filho com um corte no rosto e uma arma apontada para ele, entendi o custo real. A sala ficou em silêncio. Eu entreguei tudo o que sei. Assumo o que fiz. Mas não posso voltar atrás no que não fiz. Ser pai, ser decente, proteger Clara quando ela gritou e ninguém ouviu. No fim da sessão, a juíza surpreendeu ao não decretar prisão preventiva. Pela profundidade das provas entregues, pelo risco à integridade física dos envolvidos e pela colaboração direta na desarticulação de uma organização criminosa, o réu terá liberdade assistida sob vigilância. A sentença será determinada após conclusão das demais investigações. Mas por ora, não será encarcerado. O barulho dos repórteres começou antes mesmo do encerramento oficial. No dia seguinte, Clara entrou na sala de audiências destinada às vítimas. A mídia não teve acesso, mas as imagens dela chegando ao prédio da Justiça foram suficientes para movimentar o país. Usava uma camisa branca simples e calça preta, sem maquiagem. Os cabelos soltos. No depoimento, que durou 3 horas, Clara falou do que viu, do que sofreu, de como foi levada, de como Kaique cresceu na rua, de como ninguém a ouviu quando ela tentou denunciar. Ela não chorou. Mas quem assistiu depois ao vídeo editado pelo Ministério Público disse que havia algo nos olhos dela que não podia ser explicado com palavras. Enquanto isso, Kaique era convidado a falar em uma rede de televisão educativa. A entrevista foi gravada em um estúdio reservado, com psicólogos presentes. Você tem medo de que tudo volte? Tenho, mas agora sei que tem gente do meu lado. O que você diria para outros meninos na sua situação? Que mesmo quando ninguém acredita, a gente tem que continuar. Porque uma hora alguém vê e muda tudo. Nas redes sociais, a imagem dele com Clara e Renato no hospital viralizou. #SomosTodos Kaique entrou nos Trending Topics. Grupos de defesa da infância e movimentos sociais começaram a usar seu rosto como símbolo contra a negligência estatal e a violência invisível. Renato, de volta ao hospital para exames de revisão, parou diante de um espelho no banheiro. Olhou para o próprio reflexo. Por um segundo, viu ali o homem que foi, e depois, com estranheza, viu alguém que talvez ainda pudesse ser. A casa era pequena. Um sobrado simples em uma rua discreta, no interior do estado, cercado por árvores baixas e muros neutros. Não havia placas nem identificação. As janelas tinham vidros escurecidos. Lá dentro, a vida recomeçava. Renato observava a fachada pela 3ª vez em silêncio, parado na calçada de terra batida. A entrada tinha um portão de ferro novo, instalado pela equipe de segurança da Defensoria. 2 agentes à paisana vigiavam a rua em turnos alternados. Ainda assim, havia algo de irreal em tudo aquilo. É aqui, disse Clara ao lado, segurando uma sacola com roupas de Kaique. Por mais estranho que pareça, o menino, já um pouco mais crescido emocionalmente pelos últimos meses, caminhava mais à frente. Carregava nas costas uma mochila vermelha, a primeira que tivera com o nome escrito por dentro. Tem quarto para mim? Perguntou, parando na porta. Renato sorriu sem forçar. Tem sim, e com janela. O programa federal havia oferecido uma nova identidade parcial. Não mudariam os rostos nem o passado, mas os registros estariam protegidos. Endereço confidencial. Movimentação limitada por 6 meses. A Defensoria também cuidaria de inseri-los em uma nova rotina escolar, psicológica e médica. No papel, estavam seguros. Na prática, estavam aprendendo a respirar. Os primeiros dias foram silenciosos. Kaique evitava jantares na mesa, comia rápido e se trancava no quarto.
Clara limpava compulsivamente, como se controlar o pó da estante pudesse reorganizar a dor. Renato tentava consertar pequenas coisas da casa, trincos, lâmpadas, encanamento, como se aquilo fosse sua penitência silenciosa. Certa noite, Clara o interrompeu. Você não precisa se punir toda hora. Eu não tô me punindo. Tá, sim, só que com parafusos. Renato sorriu resignado. É isso ou gritar? Ela se aproximou. Os olhos não tinham mais raiva, só cansaço. A gente já gritou demais. Na terça-feira seguinte, Kaique voltou da escola com o caderno rasgado. Um colega descobriu seu rosto pela internet. Disse que ele devia ter ficado na rua. O menino trancou a porta do quarto. Jogou o caderno no chão. Renato bateu na porta sem resposta. Tentou abrir, mas respeitou o silêncio. À noite, deixou sobre a mesa uma caixa com fotos da infância que resgatara dos arquivos digitais da Moura. Fotos de Clara grávida, de um ultrassom, de uma carta que nunca foi enviada. No dia seguinte, a caixa estava aberta e o caderno colado com fita. Clara, aos poucos, voltou a cozinhar. Fez arroz com lentilha, depois panquecas. Numa dessas noites, Kaique apareceu na cozinha. Tem farinha? Perguntou. Por quê? Quero tentar um bolo. Você sabe fazer? Não, mas tem vídeo na internet. Renato chegou enquanto Clara ria. Pela primeira vez, o som pareceu preencher a casa. Eles organizaram um pequeno mural na parede da sala. Fotos novas começaram a surgir. Kaique com o uniforme da escola, Clara com o avental, Renato sentado na varanda, lendo um livro com uma faixa no braço. Certa manhã, o menino escreveu com canetinha azul acima das fotos. A gente não escolheu isso aqui, mas agora é nosso. No fim daquele mês, uma repórter do jornal local pediu uma entrevista com a família. A defensoria recomendou silêncio. Mas Clara escreveu uma carta anônima, publicada sem nomes, onde dizia: um lar não começa quando você fecha a porta. Começa quando você decide não fugir de novo. Renato leu em silêncio. Depois, encostou a testa na dela. Obrigado por não fugir de mim. Clara não respondeu, mas também não se afastou. Era um lar estranho, remendado, novo, mas ainda assim, um lar. O auditório não era grande, mas estava lotado. Cerca de 80 cadeiras alinhadas, decoradas com fitas azuis e brancas. No centro do palco, uma faixa simples. Instituto Clara em Kaique. Por uma infância invisível a ninguém. Renato ajeitava os punhos da camisa. Evitava o espelho do camarim. O reflexo ainda era difícil. Em poucos meses perdera a fortuna, o anonimato, a arrogância, mas ganhara algo que ainda não sabia nomear. Do lado de fora, Clara conversava com duas psicólogas do projeto. Usava um vestido bege, discreto, mas o cabelo solto e um colar com o nome de Kaique em letras pequenas. Desde o depoimento, recusava entrevistas. Mas aceitou participar da cerimônia porque o projeto não era sobre ela. Era sobre todos que vieram depois. No fundo do salão, Kaique observava tudo de pé. Tinha 13 anos agora. Crescera alguns centímetros. O rosto ainda carregava traços do menino de rua, mas os olhos, esses haviam mudado. Carregavam história. Ele segurava um envelope. Dentro, uma carta escrita à mão com garranchos corrigidos por Clara. Não queria ensaiar. Queria ler como fosse, do jeito dele. Renato subiu ao palco. Falou por pouco mais de 4 minutos. Este lugar não é um recomeço só meu, é de quem foi esquecido, de quem sobreviveu, de quem resistiu. Não somos heróis aqui. Somos sobreviventes tentando fazer diferente. Fez uma pausa. O nome do instituto é homenagem à mulher que enfrentou o silêncio. E ao menino que me ensinou o que significa voltar. Aplausos contidos. Ele chamou Kaique ao palco. O menino subiu devagar. Vestia calça jeans e camisa social azul clara. Enfiou a mão no bolso e tirou o envelope. Abriu. A voz tremia, mas o olhar estava firme. Pai, começou.
Nem sempre foi fácil te chamar assim. No começo era estranho, depois foi triste, mas agora é o que mais parece certo. Renato, parado atrás dele, respirava fundo. Você fugiu uma vez, e isso doeu. Doeu nela, doeu em mim, mas você voltou, e isso muda tudo. Silêncio absoluto. O que a gente é agora não é perfeito, mas é real. E eu acho que é isso que importa. Fechou o papel. Aplausos se levantaram, alguns abafados, outros emocionados. Horas depois, os convidados se dispersavam. Clara abraçava ex-educadores sociais. Renato conversava com voluntários. Kaique, em um canto do jardim, segurava uma câmera fotográfica doada por um jornalista. Tinha feito sua primeira exposição no evento. 10 fotos em preto e branco da rua onde viveu, coladas na parede lateral do instituto. Posso tirar uma da gente? Perguntou ele. Renato e Clara se posicionaram. Kaique ajustou o foco, tirou, sorriu. Agora mais uma andando, disse o menino. Andando para onde? Brincou Renato. Sei lá, mas juntos. Os 3 caminharam em direção à saída sob o pôr do sol. Nenhum deles era perfeito, nenhum deles era o mesmo, mas estavam juntos, e aquilo, mudava tudo. E aí, o que você achou dessa história emocionante? Compartilhe com a gente sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no canal. Nos vemos na próxima.